Senhoras e senhores, a turma do 5º semestre noturno do curso de Direito da Faculdade Regional de Alagoinhas tem a satisfação de apresentar a vossas senhorias, nesta semana interdisciplinar do período 2010.1, o trabalho desenvolvido sob a orientação da professora Anairan Gomes sobre a humanização da pena. Nosso objetivo é demonstrar de forma clara e precisa o que é pena, suas origens e a necessidade de humanizá-la. A história da pena é tão antiga quanto a história do homem. Lendo os escritos mais antigos, podemos verificar que a Deus é atribuída a aplicação da primeira pena. Como exemplo, citamos: E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, capaz de conhecer o bem e o mal. Ele não deve, portanto, comer a fruta da árvore da vida, pois com ela viverá para sempre. Em seguida, o Deus Eterno expulsou o homem do jardim do Éden e o mandou cultivar o solo. Para guardar a árvore da vida, o Senhor Deus colocou os querubins e uma espada de fogo. No período da vingança divina, verificávamos forte influência do sagrado e da religião na vida em sociedade. Aqui, a pena aplicada deveria ser tão cruel quanto maior fosse o Deus, servindo tal pena como forma de expiação da alma e de busca do perdão junto à divindade cultuada. A ofensa à divindade pelo homem, o vício e a iniquidade eram severamente punidos com aniquilação completa. Exemplo maior retiramos da seguinte narrativa bíblica. Disse, pois, o Senhor: o clamor de Sodoma e Gomorra aumentou, e o seu pecado agravou-se extraordinariamente. Fez, pois, o Senhor da parte do Senhor chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo do céu, e destruiu essas cidades. E todo o país em roda, todos os habitantes da cidade, toda a verdura da terra. E a mulher de Ló, tendo olhado para trás, ficou convertida numa estátua de sal, e viu que se elevavam da terra cinzas inflamadas, como o fundo de uma fornalha. Quando imperava a lei do mais forte, prevalecia a justiça pelas próprias mãos. O próprio ofendido ou outra pessoa do seu grupo exercia o direito de voltar-se contra o agressor. Nesses casos, não raro cometia-se excesso. Essa lógica culminou na disseminação do ódio e consequentes guerras entre grupos. Os grupos sociais são resultado do crescimento dos povos e da complexidade social. A ofensa entre indivíduos gerava ofensa entre os grupos sociais. Assim, a ofensa não se relacionava diretamente à vítima, mas, sobretudo, ao grupo a que pertencia. Do mesmo modo, a vingança recaía não somente sobre o agressor, mas também sobre seu grupo.
Como vimos anteriormente, a vingança divina e a vingança privada tinham como característica a desproporção entre a pena e o crime praticado. O desenvolvimento da sociedade faz nascer a necessidade de se evitar a dizimação dos grupos. Nesse espírito que começamos a verificar o surgimento de codificações, inaugurado com a lei do talião, segundo o qual pagará a vida com a vida, mão com mão, pé com pé, olho por olho, queimadura por queimadura. Essa foi a primeira tentativa da humanização da sanção penal, o que revela a primeira manifestação do princípio da proporcionalidade, por representar tratamento igualitário entre o autor e a vítima. A lei do talião foi acolhida pelo Código de Hammurabi, pelo Êxodo e na lei das 12 tábuas. Da vingança privada, na qual os homens faziam justiça com as próprias mãos, passamos agora para a fase da vingança pública. Nessa fase, o Estado evoca para si o poder-dever de manter a ordem e a segurança social, conferindo aos seus agentes autoridade para punir em nome dos seus súditos. A pena assume um nítido caráter público. A finalidade dessa fase era garantir a segurança do soberano, por meio de uma aplicação de sanção penal, ainda denominada pela crueldade e desumanidade, características do direito penal então vigente. O direito penal da Idade Média compreende principalmente o direito penal germânico e o direito penal canônico. No direito penal germânico, não havia leis escritas. A transgressão ao ordenamento assumia o caráter público ou privado. O caráter público afastava a proteção jurídica. Assim, o agressor poderia ser perseguido e morto por qualquer pessoa. Por sua vez, no caráter privado, o infrator era entregue à vítima ou a seus familiares para que exercessem seu direito de vingança, inclusive com a pena de morte, mutilações, etc. As provas dos crimes eram revestidas de superstição e crueldade, sem chances de defesa para os réus. Para provar sua inocência, o réu, por exemplo, deveria caminhar sobre o fogo ou mergulhar em água fervente, razão pela qual quase nunca se livrava das bárbaras punições. Essa prova chamava-se ordalhas ou juízos de Deus. O direito canônico é o ordenamento jurídico da Igreja Católica Apostólica Romana. A primeira consolidação de suas normas e regras se deu por volta do ano de 1140. Inicialmente, essas normas de caráter disciplinar tinham como destinatários os próprios membros da Igreja. A extensão aos religiosos e leigos se deu com a crescente influência da Igreja e enfraquecimento do Estado. Assim serviram de procedimento de inquisição, início de ofício, utilização de tortura e penas cruéis. Ao contrário do que vimos anteriormente, quando a pena possuía caráter retributivo, no direito canônico, as penas objetivavam a cura do delinquente, a sua recuperação, pois se destinavam ao seu arrependimento perante a divindade. Com o fortalecimento do Estado Nacional, o direito de punir foi novamente reivindicado pelo monarca. Assim, o ius puniendi passou a ser exercido com exclusividade pelo Estado. Mesmo sob influência da Igreja,